Bom dia a todos, aqueles que estão chegando à nossa casa pela primeira vez e aqueles que estão de retorno, aos trabalhadores, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso tema está incluído no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que faz parte, é uma das 5 obras básicas da codificação do Espiritismo. E o nosso tema é um dos grandes medos da humanidade. Nós vamos falar sobre o temor da morte. Um dos princípios mais basilares, mais imediatos, que a gente entra em contato quando conhece a doutrina espírita, é a informação de que a morte não é o fim. Diz-nos logo a doutrina espírita que, além do nosso corpo carnal, nós temos também um corpo espiritual. E que este corpo, portanto, irá sobreviver à morte física. Uma segunda informação que a doutrina espírita também nos traz é o fato de que esta sobrevivência à morte não vai mudar a nossa personalidade. E que, portanto, aqueles de nós que somos dóceis, meigos, humildes, verdadeiros, assim continuaremos a ser. E aqueles dentre nós que ainda não somos dessa forma, por um tempo permaneceremos neste estado de espírito. O tempo se encarregará de fazer com que a gente mude os nossos conceitos. Então, vejamos, se nós sabemos que a morte não é o fim, que nós continuaremos, que continuaremos a ser, inclusive, quem somos, por que nós tememos? É isso que Kardec investiga no capítulo 2 do livro Céu e Inferno. E Kardec vem nos dizer que esse medo é generalizado na sociedade e em todos os grupos sociais. Pessoas mais letradas, menos letradas, ricos, pobres, enfim, o medo é generalizado em todos os grupos. Mas é muito importante que ele ainda assim o seja. Kardec diz também que, ao lado desse grupo, existe igualmente, a ideia é igualmente generalizada e na mesma proporção de que a convicção de que a morte não é o fim. Então, o que chamamos aqui de morte é a morte orgânica, porém, a vida espiritual continua para o espírito. Kardec ainda diz nesse capítulo que o temor da morte é um efeito da sabedoria divina. E não, se nós não tivéssemos, veja bem, pressionados pela lei de conservação, nós não daríamos a importância à vida, a importância que ela tem. Com muita facilidade, nós banalizaríamos a vida na Terra. Então, diz Kardec que, como efeito da sabedoria divina, a nossa existência está programada com a intercessão na lei de conservação, que nós chamamos de instinto de sobrevivência. É por isso que nós, em sã consciência, não colocamos a nossa vida em risco. A menos o indivíduo que tenha um pensamento muito frio com relação à morte, ou que está muito depressivo, aí sim ele não dá esse valor à vida, né? Então, todos os nossos reflexos, que são orgânicos, da visão, da audição, numa fração de segundos,
Nós detectamos o perigo e reagimos para nos defender. Nós fazemos isso quando estamos dirigindo, por exemplo. Todos os nossos sentidos estão atentos e quando vemos um buraco, imediatamente nós desviamos o carro para não cair no buraco. Essa é a nossa reação de defesa da nossa vida. O instinto de preservação é um efeito da misericórdia divina e faz com que nós tenhamos pela vida a respeitabilidade que nós lhe damos. E nós vamos superando esse medo da morte porque nós estamos numa existência de conscientização e de libertação. Porque em outras existências, se nós tivéssemos o acesso a essa memória intensa, nós veríamos que em muitas delas nós fomos muito traumatizados com relação à morte. A ideia de inferno é uma ideia traumatizante, não é mesmo? Imaginar que nós sobreviveríamos à morte, porém, era um sofrimento eterno. É difícil, né? Então, muitos de nós, em outras existências, menos experientes, psicologicamente menos preparados, educados por influência de outras religiões, nós caminhamos para o desencarne muito sofridos e muito desesperados também, por essa ideia de um inferno que nos aguardava. A doutrina espírita, ao desmontar a ideia de céu e de inferno como lugares circunscritos, um de beatitudes e prazeres, e o outro de um inferno, sofrimentos e punições. A doutrina, então, nos mostra que nós podemos caminhar para a morte com muito mais tranquilidade. E daí nós vemos também a importância do esquecimento do passado. Porque a lembrança de outras mortes traumáticas, se estivessem plenamente abertas para nós, faria com que nós enfrentássemos essa existência com muita dificuldade. E Kardec completa essa convicção, a certeza que nós continuamos vivendo e, portanto, continuam os nossos afetos, nosso idealismo, nós continuaremos em outro plano da vida, trabalhando, estudando, prosseguindo em nosso processo existencial, é que dá a nós, espíritas, a capacidade de enfrentar a morte com muito mais serenidade. Por isso que nós, espíritas, de fato, precisamos assimilar essa ideia que nós não vamos alcançar o fim quando o nosso corpo alcançar o fim de todos os ciclos aos quais passará. Então, Kardec nos apresenta essa ideia de que, como espíritas, compreendendo a realidade que nos aguarda, nós vamos paulatinamente nos educando para a morte e para o morrer com tranquilidade. Kardec ainda diz que quanto mais nós compreendemos a vida espiritual, menos tememos a morte. O que é evidente. Quanto mais nós compreendemos que nós já estamos interexistindo entre os dois mundos, não é que nós vamos existir depois da morte. Não, nós já estamos interagindo com os espíritos. E quanto mais nós compreendemos isso, menos nós tememos a morte. Nós, espíritas, na medida que vamos entendendo a continuidade, a certeza que a vida futura nos imprime, nós temos a convicção que esse momento, o momento da nossa morte, não é um momento de desespero e nem de terror. É um momento que precisa da acolhida. Mas, para acolher um momento como esse,
nós precisamos nos preparar muito antes que ele chegue, né? Então, Kardec conclui esse capítulo dizendo: devemos encarar a morte no seu verdadeiro ponto de vista, penetrando no mundo espiritual desde muito cedo e ir nos educando para esse processo. E Joana de Ângeles nos diz que temos vários fatores práticos que nos permitem a educação para a morte. Por exemplo, Joana diz que nós morremos todos os dias. E para quem tem medo da morte, essa não é uma boa notícia, né? Morrer todos os dias. Mas é verdade. Nós morremos todos os dias quando adormecemos, quando dormimos. Porque o nosso espírito se desprende enquanto o corpo dorme, descansa, o nosso espírito se desprende e vai fazer seus passeios, né? Vai encontrar com outro grupo de espíritos que provavelmente gostam das mesmas coisas que nós e fazem e agem da mesma forma que nós. É por isso que nós devemos orar antes de dormir. Não só para agradecer pelo dia que passamos, pelas bênçãos que recebemos, mas também para pedir a proteção para o nosso espírito enquanto faz as suas viagens. E assim nós vamos nos preparando para a hora da nossa chegada à morte. Na mensagem 169 do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles afirma o seguinte, diz ela: vez por outra, acompanhe um féretro, a fim de aprofundares reflexão no fenômeno biológico da vida e da morte. Essa sentença é muito importante, porque, de modo geral, nós temos muita resistência a acompanhar féretros, a ir a velórios. Ou, nos próprios velórios, nós procuramos maneiras de nos distrair. Há pessoas que não vão a velórios de maneira nenhuma. Pedem para que alguém os represente, né? Ah, diga a fulano, a esposa de fulano, que você está me representando. Porém, nós esquecemos que ir a velórios exige de nós essa reflexão. A reflexão de avaliar o fenômeno biológico da vida e da morte. Então, como nós temos essa dificuldade de enfrentar essa reflexão, nós pedimos para alguém ir nos representar. Ou, quando vamos, logo que chegamos lá no velório, a gente procura falar de qualquer coisa, menos do velório. Então, a gente encontra pessoas que a gente já não vê há muito tempo, né, e aquela alegria, e fala-se de tudo, evitando o confronto dessa reflexão, de que o nosso dia também chegará. Né? Mas a gente procura essa distração justamente para não enfrentar esse confronto. E a gente, então, se a gente parar para pensar, essa reflexão vai nos mostrar que a reencarnação é um processo complexo. Ela não se inicia na concepção e ela também não se completa com o nascimento, no momento do parto. A reencarnação nossa começa bem antes da concepção e vai terminar por volta de 6, 7 anos de idade. Né? A criança, nos seus 6, 7 anos de idade, é que está completando a sua reencarnação na Terra. A morte é da mesma forma. Ela não se completa no último suspiro. A morte orgânica, sim. A partir do momento que o nosso coração para de bater, dá-se a morte orgânica. Porém, o processo de desencarnação continua. Ele só vai se completar depois que todos os pontos de contato, todos os laços que nos une o espírito
o perispírito ao corpo físico forem desligados. Vamos entender melhor como isso funciona. No processo de reencarnação, o perispírito vai se ligando ao corpo físico, molécula a molécula, célula a célula. É um processo demorado. Como nós falamos, ele se completa em 7 anos. Depois do nascimento, lá por volta de 6, 7 anos de idade. Esse cordão que une o perispírito ao corpo físico, ele funciona durante a nossa existência como um transmissor. Ele capta as sensações externas da matéria e leva para o perispírito e transmite os sentimentos, porque quem sente é o espírito. O corpo físico nosso é inerte, ele não sente. Se ele não tem a vida do perispírito, ele não sente nada. Então, ele transmite os sentimentos do corpo perispiritual para o corpo físico e capta as sensações do corpo externo, da matéria, e leva para o perispírito. Então, as nossas sensações estão no perispírito. Esse cordão fluídico, ele não se rompe. Quando ele se desfaz, acontece a morte, o desencarne. Então, o desencarne se dá quando esses laços são desfeitos. Esses laços são desfeitos, às vezes, com muita tranquilidade. O que isso depende de pessoa para pessoa? Independe da forma da morte. A gente pensa, que sofreu, morreu num acidente terrível. Às vezes não. Às vezes a pessoa é tão desprendida que ela não sentiu nada. É como um sopro. Foi. Ao passo que aquela pessoa extremamente apegada às coisas da matéria, que tem o sexo desregrado, apegada-se aos vícios, esses laços tornam-se fortes, firmes, grossos, difíceis de romperem. Então, a morte se dá de uma maneira muito mais difícil. Para se desfazer essa junção, quando a pessoa é extremamente apegada à matéria, é muito complexo, é muito difícil. Por isso que a gente muitas vezes ouve nas nossas sessões mediúnicas o relato dos nossos irmãos, o quanto sofreram no seu desencarne, o quanto o apego à matéria foi sofrido para eles no momento do desencarne. Bom, então, a conduta moral é que vai dizer, né, que vai facilitar ou não o nosso processo de morte. É na conduta moral que nós temos, o nosso modo de vida é que vai determinar o nosso modo de morte, que não depende de como ela aconteça, trágica ou não, preparada ou não, né? Às vezes a gente pensa assim, sofreu tanto no hospital, mas às vezes aquilo foi justamente um processo para facilitar o desligamento, porque vocês já perceberam que quando a pessoa fica doente, ela começa a se desapegar, ela começa a dar valor a outras coisas, mais as coisas de lá do que as coisas de cá. Ela começa a valorizar mais os sentimentos. O dinheiro, ela vê que não conta tanto naquela hora. Então, às vezes, esse tempo que ela passa ali ajuda nesse processo. Ajuda muito. Mas o fato também dela ter um desencarne de uma forma trágica, não quer dizer que vai ser sofrido para ela. Se ela tem a elevação moral, ela vai ter o mérito de ser bem atendida. É isso que nós temos que pensar.
Então, a prece ajuda muito nessa hora, viu? Como em tudo na vida, né? A prece nos coloca em sintonia com o plano superior. Então, a gente vê que a morte não é realmente um momento de desespero, é um momento da acolhida, é um momento de se asserenar e entrar em sintonia com a espiritualidade. E Joana, com muita propriedade, nos diz para refletirmos sobre o fenômeno biológico da vida e da morte. E na sequência ela diz: diante da ocorrência com os outros, poderás despertar para que te irá suceder inevitavelmente. A diferença nessa sentença é o advérbio final, né? O que irá nos suceder inevitavelmente. Porque essa é a única certeza de todos nós que aqui estamos nesse momento, é que nós vamos morrer um dia. E como espíritas, nós devemos pensar e inclusive nos preparar para isso. Na sequência, Joana diz: a eternidade é do espírito, enquanto a experiência do corpo é transitória e breve. E é aí que muitas vezes nós nos confundimos. Nós confundimos a experiência corporal, orgânica, biológica, com a existência do espírito. Enquanto espírito, a nossa existência não vai ter um perecimento. Depois de que Deus nos criou simples e ignorantes, a nossa perspectiva é da eternidade, certo? Mas esse corpo que habitamos, nessa experiência física, esse sim, como tudo que pertence à natureza, vai completar os seus ciclos, nascer, crescer e morrer. E queiramos nós que complete esse ciclo em bom estado, né? Entregamos ele em bom estado. Joana ainda diz: por esse momento, tens a sensação de que tudo está bem, e assim será duradouro. Até quando? Qual garantia que tens a respeito do prazo que te está concedido? Esse é o lance pedagógico e misericordioso por excelência no processo das nossas vidas. Porque se soubéssemos a data do retorno, grande parte de nós, ansiosa como provavelmente iríamos viver dependentes de remédio para controlar essa ansiedade, né? E a outra parte de nós poderia, com muita facilidade, arranjar uma série de argumentos, seja fosse para melhor aproveitar a vida, porque o retorno a cada dia está mais próximo, né? Ou seja, para adiar aquilo que nós temos que fazer e deixar para fazer as portas da morte. Né? Nós adoramos fazer isso. Vamos deixar tudo para amanhã. Então, esse segredo, entre aspas, né, ao qual, de forma geral, nós não temos acesso, não sabemos o dia da nossa morte, é absolutamente profilático. Para que nós valorizemos cada dia da nossa vida e para que nós façamos planos para o futuro. Porque imaginar o que nós vamos fazer daqui 20, 10, 20, 40, 50 anos é muito benéfico para nós. Somente as pessoas com sentido muito depressivo da vida não fazem esse planejamento, né? Elas têm uma alta carga de culpa, então elas dizem: não vou pensar o que eu vou fazer daqui 10 anos, porque eu não sei se estarei até lá para cumpri-lo. Ora, o importante é que botamos o plano em marcha. Se ele tiver a aprovação divina, se ele se coadunar com o nosso planejamento reencarnatório, provavelmente nós receberemos uma moratória para cumpri-los. E se não tiver, ele passará a outras mãos ou se encerrará. A sabedoria popular diz: o futuro a Deus pertence. Então, nós precisamos nos colocar em sintonia com a vida, analisando esse fenômeno biológico da vida e da morte com muita tranquilidade.
E Joana de Ângeles encerra essa mensagem de número 169 de Vida Feliz, dizendo: assim vive bem. Entretanto, não descarte a possibilidade do seu retorno, o que, aliás, é o mais seguro de todos os acontecimentos. Vemos que a recomendação não é uma recomendação para a tristeza. Pelo contrário, sabendo desse retorno, ela diz: assim vive bem. Ou seja, aproveite a vida. Mas não aproveitar a vida no sentido que o mundo material dá a essa expressão, aproveitar a vida. Mas viver bem, no sentido de viver a expressão espiritual da nossa vida enquanto aqui estamos, sem descartar a possibilidade desse retorno, que chegará para nós mais dia, menos dia. Queridos amigos, eu não estou aqui para dizer para vocês que eu venci o medo da morte, mas, como espíritas, todos nós estamos desafiados ao processo de autoeducação. Nossa, deste momento inevitável e de nossos parentes mais próximos, das almas mais queridas. É pedagógico a gente pensar como nós reagiremos diante do inesperado, diante do falecimento de um parente próximo, de um filho, do pai. Pensar. Não precisa materializar o pânico. A gente deve pensar para educar, porque essa hora pode nos surpreender. E todos nós, com certeza, que aqui estamos, já sepultamos os nossos entes queridos. Mais jovens, mais idosos, e cuja vida nós podemos dizer que Deus nos surpreendeu porque os levou antes de nós. Tenhamos nós a certeza de que nós estamos vencendo essa grande dor, que é a dor da separação. Porque ao nível de afeto que nós vivemos hoje, nós ainda precisamos da presença física, do toque, do olho. O nosso nível de afetividade exige ainda isso. Mas nós estamos desafiados a pensar nessa educação para a morte quando estamos diante das novas tecnologias. Para o mundo espiritual, essa metáfora é verdadeira. Por exemplo, nós falamos com alguém que está nos Estados Unidos, no Japão, pelo Skype, como se ela estivesse aqui. Abrimos lá nosso computador, nosso notebook, e nós vemos a pessoa e conversamos com ela como se ela estivesse aqui. Desde que nós tenhamos uma boa ligação com a internet. Tá certo? Então, a metáfora é verdadeira para com o mundo espiritual. Nós continuaremos sentindo, continuaremos ouvindo, outros vendo e nos comunicando, desde que a nossa sintonia com o plano espiritual seja de primeiríssima qualidade. E nós consigamos o mérito de periodicamente estar com os nossos entes queridos. Em sonho, por exemplo. E dia chegará que nós nos estaremos todos reunidos novamente. Porque é desse movimento de idas e vindas, encontros e despedidas, que nós nos encontraremos para determinadas tarefas conjuntas, e dia chegará que nós nos despediremos dos amigos na tarefa coletiva. Quem de nós tiver a honrosa experiência de permanecer com lucidez e uma certa vitalidade durante muitos e muitos anos na Terra, será com certeza um herói anônimo dessa existência.
Mas, se vivermos somente 20, 30, 40, 50 anos, mas que tenhamos vivido essa quantidade de anos no sentido aprofundado da espiritualidade, também voltaremos ao mundo espiritual na condição de completistas. Ou seja, aqueles que, segundo André Luiz, vieram para a Terra e completaram as suas existências, completaram as suas missões. Não interessa que sejam missões públicas, celebridades, pessoas reconhecidas. Não. As nossas missões individuais e anônimas. Porque, ao completá-las, nós fazemos a diferença na humanidade. Obrigado a todos pela atenção. Tenham todos um excelente domingo.